Muito bom dia. Começando então essa sexta-feira, 26 de maio, dia quase clareando aqui em São Paulo. Premier da Rússia falando que descarta a OPEP, os principais países produtores e exportadores de petróleo, descartam um novo corte de petróleo. Com isso, a commodity que vinha subindo nos últimos dias caiu 2,6%. E nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden e McCarthy, o republicano da Câmara, falaram que tiveram conversas produtivas e que deverão chegar a um acordo do aumento do teto da dívida. Eu fiz um vídeo explicando ontem mais detalhes do que é o teto da dívida, como chegou no limite e como isso pode afetar não apenas os Estados Unidos, mas o mundo todo. E também o problema daqui para frente, que eles continuam simplesmente tapando o sol com a peneira e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que encarar esse problema como adulto maduro e não apenas de ano em ano querendo sempre aumentar esse teto da dívida por lá, tá? Bom, na China, o que a gente vê nas últimas semanas são dados de retração de vendas no varejo, de investimento, de produção industrial e de desemprego entre jovens atingindo mais de 20%. Isso leva a uma queda da confiança das famílias e dos empresários e das empresas. Portanto, tem uma queda de consumo. Os chineses, eles tiveram um aumento de poupança durante a pandemia, porque não tinham como gastar, todos trancados em casa durante muito tempo, e eles estão com receio de gastar. Já falei também sobre o setor imobiliário, que representa entre 20% e 25% do PIB chinês e vem sofrendo dificuldades para vender, principalmente por conta dessa baixa confiança. Portanto, os dados da China são complicados e isso afeta o mundo todo, uma vez que a China é o maior parceiro comercial de mais de 150 países no mundo, incluindo o Brasil, tá? Aqui foi anunciado pelo Ministério da Fazenda, pelo ministro Fernando Haddad, subsídios ao setor automobilístico. Às montadoras será reduzido o IPI e aos consumidores o PIS e o COFINS. Vai ser colocado entre 1,5% e 10,8% de desconto no preço dos automóveis até R$120 mil. Por que entre 1,5% e 10,8%? Dependendo de 3 critérios: eficiência energética do veículo, o preço do veículo e a densidade industrial, ou seja, quanto mais ele for produzido aqui no Brasil, mais desconto ele terá. Aí, aqui eu levanto meus pontos. Marcos Lisboa, em 2016, falou sobre como o setor automobilístico no Brasil estava quebrado, justamente porque o governo vinha dando benefícios e subsídios e isso não aumenta a produtividade. Muito pelo contrário, isso desincentiva a produtividade no médio e no longo prazo. Você deteriora o setor, como aconteceu, mas a gente está no mesmo caminho de economia, de políticas econômicas completamente retrógradas e antiquadas, e essa é mais uma delas. Veja, o ministro da Fazenda anuncia que vai baixar os impostos e, portanto, diminui a arrecadação federal. Em contrapartida, ele fala que tem 600 bilhões de reais que ele vai querer voltar a onerar vários setores da indústria e empresas para poder fechar as contas dentro do arcabouço fiscal. Então ele tira de um lado, vai ter que subir de outro. Isso é mais uma jogada populista em que em economia a conta não fecha. Agora veja, os carros mais baratos cairão, segundo ele, para por volta de R$60 mil. Os mais pobres, aqueles que o PT fala se preocupar, estão incluídos dentro dessa camada que consegue pagar R$60 mil num carro? É óbvio que não. Portanto, mais um discurso em que deteriora o setor automobilístico, não aumenta a produtividade e mais uma ideia dos anos 80, dos anos 90, que nunca deram certo. Esse é o PT de hoje, parado há décadas atrás, tá? Bom, saíram dados de IPCA, inflação aqui no Brasil. 4,07% anualizada, abaixo do que o mercado esperava. Passagens aéreas foram a que mais caíram, 17%, mas no ano ainda apresenta alta de 5%. Mas um ponto importante é que o preço de serviços também caiu. Então, isso começa a abrir espaço para que o Banco Central possa olhar mais de perto a começar a cortar, mesmo que de pouco em pouco, a taxa de juros. Não por pressão política, mas se a inflação, se eles entenderem, o Banco Central Autônomo, que a inflação começou a arrefecer, principalmente o núcleo da inflação, e isso poderia abrir portas, num dado momento, no curto ou no médio prazo, para reduzir a taxa de juros, tá bom? Uma ótima sexta-feira para todo mundo.